Pronto. Então, nós estamos estudando as abordagens hermenêuticas e estamos na quarta, que a sigla é ASP, né? É a aplicação inspirada do sensus plenior. Mas, para nós trabalharmos com o sensus plenior, houve a necessidade de, no estudo passado, falarmos um pouco sobre a interpretação histórico-gramatical. A interpretação histórico-gramatical. Peço perdão aos irmãos em especial ao irmão Elias aí, porque eu passei 10 dias entubado e foram 28 dias difíceis e em algum momento eu ainda não estou 100% na memória. Então, no último estudo, eu acabei falando, quando eu assisti o estudo, eu falei em prolegômenas. E prolegômenas existe, mas prolegômenas seria aquele estudo introdutório. Na teologia, geralmente aparecem os prolegômenos, é um estudo introdutório para, em seguida, entrar no caso da sistemática, com as 10, vamos colocar, as 10 doutrinas, né? Da bibliologia e a escatologia. Então, vem os prolegômenos. Aí eu confundi, viu, irmã Elias? Eu confundi prolegômenos com antilegômena. Antilegômena. Eu confundi. Paulo, se Sim. o senhor está assim como está, ainda está... Imagina se tivesse 100%. Aí ia ser complicado, porque, né? Então, assim, porque existe o antilegômena, a palavra grega é uma palavra composta, então literalmente, ipsis literis seria contra contra o escrito, né? Seriam rejeições de alguns aos escritos, vamos dizer assim, aos homo legômeno, que é escritos aceitos. Estamos falando de cânon, de interpretação de cânon. Então, tem tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento, existem aí os antilegômenos, ou seja, os livros que não foram logo que houve algumas dificuldades para entrarem no cânon. No Antigo Testamento são 5 livros, no Novo Testamento são 7 livros. Então, por que lá no Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Esther? Esther é um antilegômeno, depois é que vai chegar, né? Depois é que a aceitação, mas de entrada, isso não é ruim, não, porque é prova de que o cânon ele é algo sério, porque houve alguns problemas, depois foi se ver que não era bem assim. Então, o Esté, porque não tinha o nome de Deus, né? É o livro da Bíblia que não consta o nome de Deus. Mas o livro de Esté, a gente sente a presença de Deus nos escritos, né? Mas, em princípio, ficou no antilegômeno Esté, o livro de Eclesiastes, porque o autor, o Salomão, passa uma ideia de pessimismo, né? Mas, como disse a irmã Cristina no estudo passado, é a visão debaixo do sol. Então, fica parecendo que ele é cético, mas no final ele conclui que de tudo que se deve guardar, devemos temer a Deus, que é o dever de todo homem. Então, Eclesiastes, Esther, não foram de imediato aceitos, mas foi ganhando seu espaço até Esdras fazer o fechamento do cânon. Como houve um concílio lá em Jâmia, alguns põem em dúvida a existência desse concílio, no ano 90, depois de Cristo, e lá para o século IV depois de Cristo é que as coisas foram se consolidando no geral. Mas a gente tem também o livro de eu falei Eclesiastes, eu falei o livro de essas questões, né, do livro
temos também o livro o Cântico dos Cânticos, né? O livro que é também de Salomão, Eclesiastes, e Cântico dos Cânticos, que alguns acharam que ele seria um livro sensual, né? Mas é um livro que trata do relacionamento entre o esposo e a esposa. Então, no caso em questão, a Sulamita e Salomão. Então, nós temos termos que dizem respeito ao sexo lícito, né? Ao sexo dentro do contexto do matrimônio. O livro de Provérbios foi um livro que também puseram dúvida por causa do capítulo 26. Porque no capítulo 26 fala da resposta ao tolo, de responder ao tolo, mas também diz do não responder ao tolo. É interessante até o capítulo 26, eu vou só ler 2 versículos, que por conta disso ele ficou no antilegômeno, né? Porque diz assim no Provérbios 26, versículo 4: não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também te não faça semelhantes a ele. E no verso 5 diz: responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Então, vai botar aí, né, Márcio? Então, esses 2 versos aí, né, que diz o verso 4, aqui na versão na linguagem de hoje, quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responde ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Parece uma contradição, mas não é. Mas ficou no antilegômeno por causa desse capítulo 26. Responde ao tolo, não responde ao tolo, de acordo com a sua estutícia, mas a gente entende que tem um momento de responder e tem um momento de não responder. É assim que nós compreendemos. E o livro de Ezequiel seria o 5º livro, porque alguns achavam que os 10 primeiros capítulos de Ezequiel seria um livro mais numa linha gnóstica, mas houve equívocos de interpretação. Mas foi bom que isso acontecesse para mostrar a lisura, o cuidado para com a entrada desses livros no cânon. Porque você tem, por exemplo, pensando na igreja cristã, você tem um grupo, pensando na história eclesiástica e a igreja cristã, você tem o grupo do Ocidente e o grupo do Oriente. Então, você tem Ocidente e Oriente. Então, às vezes o Oriente tinha dificuldade de assimilar. Logo, então, ficou aí nos antilegômenos 7 livros lá do Novo Testamento, 5 do Antigo Testamento, esses que eu citei, e 7 do Novo Testamento, que aí nós temos, por exemplo, o livro de Hebreus, né? A carta aos Hebreus, que alguns diziam que era de Paulo, mas ficou aquela questão se a carta aos Hebreus poderia ou não entrar no cânon, porque há uma característica bem interessante para os livros do Novo Testamento. Há 4 características, mas uma delas é a apostolicidade, ou seja, o livro inspirado teria que ser escrito por um apóstolo, ou alguém que estivesse próximo a esse apóstolo. Aí nós temos o caso, por exemplo, você tem só 4 apóstolos que escreveram o Novo Testamento, que é Mateus e João, os 2 evangelistas, e você tem o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Mas você tem Marcos, que não é apóstolo, mas Marcos, ele era filho na fé de Pedro, né? E Pedro, na primeira carta dele, lá no capítulo 5, chama de meu filho na fé. Ele era sobrinho de Barnabé e ele era também filho na fé de Pedro, né? Nós temos, e aí parece que ele bebeu em Pedro, né? Vamos dizer assim, Pedro o ajudou, o auxiliou. A gente tem os 2 irmãos de Jesus, eu chamo de meio-irmãos de Jesus, né? Porque era por parte de mãe, que é Judas e Tiago. Não eram apóstolos, né? Tiago e Judas são irmãos de Jesus, apesar de ele era pastor da igreja de Jerusalém e apesar de ter sido chamado de
sido chamado por Paulo de coluna, né? Como figurando ali entre os apóstolos, mas ele não era apóstolo, assim, aquele enviado escolhido por Jesus para o apostolado. Mas esses dois, eles estavam na igreja primitiva, no capítulo 1. Claro que os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos, queriam até a morte de Cristo. Enquanto Jesus viveu aqui na Terra, foram bem incrédulos, mas chegou um momento, depois da ressurreição de Cristo, que eles se converteram, porque no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, antes do Pentecostes, antes do capítulo 2, nós já temos Judas e Tiago figurando ali na lista com Maria e com os apóstolos. Então, eles se converteram depois da ressurreição de Cristo. E aí nós temos também o Lucas, né? Que é o Lucas, o evangelista. E Lucas, vamos colocar assim, que ele conviveu muito, né? Muito, tem a seção Nós lá de Atos, né? O momento em que Paulo está fazendo, em que ele narra a vida de Pedro, mas no momento das viagens missionárias tem um momento que ele se inclui e ele coloca a primeira pessoa do plural, é a seção que chama de a seção Nós, e ele está lá junto também no livro de Atos dos Apóstolos, e parece que ele escreve o Evangelho no sítio, na prisão domiciliar de Paulo lá, quando chegou em Roma, né? Depois do naufrágio em Malta. Aí no capítulo 28, Paulo já está ali no seu sítio pregando o Evangelho, um sítio que ele alugou, vamos colocar melhor assim, né? Um sítio que ele alugou, e Lucas, ele escreve o Evangelho ali junto de Paulo. Então, tem apostolicidade no processo. E o escritor de Hebreus, a gente não sabe, pode ser Clemente de Roma, pode ser Apolo, pode ser o próprio Lucas e pode ser o apóstolo Paulo. Então, a gente, como diz Orígenes, só Deus sabe. Mas, então, a escrita de Hebreus ficou assim, no Antilegômena também. Mas não só Hebreus, a segunda carta de Pedro, que a primeira tem um estilo, a segunda tem um estilo bem diferenciado, e nos parece que o Silas, que é chamado de Silvano, que ajudou muito Paulo, mas que também a Pedro chama de Silvano, é o Silas, e parece que Silas foi um amanuense de Pedro. Pedro era um pescador, como João, e eles eram indoutos e sem letras, mas essa diferença de estilo dá a entender que parece que Pedro escreveu uma carta, e o grego é um pouco diferente também, e o apóstolo Pedro teve a ajuda de um amanuense, como Paulo também teve a ajuda de amanuenses. No caso de Paulo, não foi porque Paulo era um doutor, né? Mas no caso de Paulo, era por causa do problema da visão dele. Então, ele tinha um problema nos olhos e ele tem muitos amanuenses. O apóstolo Paulo tem muitos amanuenses. A exemplo do escritor da carta aos Hebreus, o amanuense, né? Quem escreveu a carta aos Hebreus não foi Paulo, ele é o autor da carta, mas o amanuense que escreveu foi Tércio, né? Então, ele tinha os seus amanuenses também. E a gente tem... Você falou então, carta aos Hebreus, mas é Romanos, Tércio escreveu. Sim, porque eu mesmo não creio que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Então, eu já estou fora dessa, né? Mas é isso, muito bem colocado. E aí a gente tem a primeira, segunda e terceira carta de João, mas aí a segunda e a terceira entraram no Antilegômenas também, porque tem lá a expressão presbúteros, né? João não se identifica lá, mas não é costume de João também se identificar. O evangelho dele ele aparece como o discípulo que Jesus mais amava. Mas no Apocalipse ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão na aflição. Ele já se identifica no primeiro capítulo. Aí alguns tentam dizer que ele não escreveu a carta, o Apocalipse, porque ele se identifica. Mas na segunda e na terceira ele se coloca como um ancião.
ou presbítero, a senhora eleita, né? Então, ele não... Aí há essa questão também. Fora isso, o livro de Judas, que alguns acham que ficou no Antilegômenos também por causa da citação de um livro que é chamado de pseudepígrafo. Pseudepígrafo é um escrito que não é nem apócrifo, ele é pseudepígrafo porque ele figura lá como esse tipo de livro, ele não é inspirado. Mas quando Judas pega a profecia desse pseudepígrafo e coloca no seu livro, o escrito que está no seu livro, aquela profecia, é inspirada no livro de Judas, não no livro, por exemplo, de Enoque, ou da ascensão de Moisés, que são os dois pseudepígrafos que estão lá. A ascensão de Moisés e o livro de Enoque, né? Porque aí ele traz a profecia no verso 14 e 15, aquela profecia da vinda do Senhor, o Enoque, o sétimo depois de Adão, é um pseudepígrafo, e também a ascensão de Moisés é um pseudepígrafo, que aí ele traz aquela batalha entre Miguel, melhor dizendo, entre Miguel contra o diabo pelo corpo de Moisés. Isso não tem no Antigo Testamento. Não existe no Antigo Testamento nem a profecia do livro de Enoque, porque isso foi extraído de um pseudepígrafo. E aí alguns achavam que poderia... ficou na dúvida ali se seria ou não inserido no cânon por conta disso. Mas o próprio apóstolo Paulo também, ele cita vários poetas seculares e insere a poesia secular no seu discurso, por exemplo, em Atenas, lá no capítulo 17 de Atos, e ele cita a profecia do Cleantes e Aratos. Ele também cita um dos vossos poetas lá de Éfeso, né? Tito 1,12, né? Que um dos vossos poetas chamavam de bestas ruins e tal. Ele traz do Epimênides também. Então, ele cita também alguns desses. Isso não quer dizer que o livro lá, a antologia poética ou o livro de poesia do indivíduo era inspirado, mas na hora que ele traz para dentro, por exemplo, 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso não é algo que vem de Paulo diretamente, ele já está trazendo algo uma citação, mas na hora que ele joga para dentro do escrito, e aquele escrito é inspirado, a citação é inspirada, não vinda do livro X, como nós temos também lá no Antigo Testamento, o livro do reto, a citação do livro do reto, a citação de alguns livros que não estão no Antigo Testamento, mas que foram citados pelos escritores. Então, o que temos como a palavra infalível, a palavra inspirada, é a Escritura que temos em nossas mãos, é inerrante, infalível e inspirada. Mas tem essas questões aí que trazem para a nossa linha de hermenêutica, por isso que eu estou trazendo para nós aqui, em meio a essas discussões de autoria, porque a autoria é fundamental. Aí, irmã Elias, a gente depois até poder conversar sobre as questões do Pentateuco, né? Mas, inclusive, tem um livro, eu citei esse livro, daqui a pouco eu citei esse livro aqui, que botei lá, que é o do Josh McDowell, que é o Evidência que Exige um Veredito, e tem também 2 livros, um deles está aqui em minha mão, que é o do Gleason Archer, que é Merece Confiança, o Antigo Testamento, e tem também o Merece Confiança, o Novo Testamento. E só para dizer, para fechar aqui essa parte e ir para os slides, só para dizer aos irmãos, por exemplo, em termos de autoria, que o liberalismo teológico e a neo-ortodoxia, com a chamada alta crítica, porque a baixa crítica, joia, a baixa crítica dá para a gente trabalhar bem, mas a alta crítica, quando ela veio, o irmão Elias depois deve estar trabalhando em cima disso aí, lá no curso dele. Então, a alta crítica, quando veio, ela veio com um pensamento de olhar para as Escrituras e vê-la como um livro comum, e como um livro como qualquer outro, tendendo muito mais para algo humano. E aí nós temos essa divisão que ocorreu a partir
o irmão pastor Rafael trabalhou muito bem a questão do fundamentalismo, que aí nós vamos ver essa ideia, essa concepção de Bíblia, né? Como palavra de Deus, porque o fundamentalismo sustentava categoricamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí veio o liberalismo do outro lado e disse, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Aí entrou Karl Barth lá em 1912, com o seu comentário aos Romanos, esse livrão aqui, ó, que é a Carta aos Romanos dele, do Karl Barth. Então, nesse livro dele, ele bateu no liberalismo, mas bateu também no fundamentalismo. E aí veio a neo-ortodoxia, que é o modernismo teológico, que vai dizer a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Então, esses três grupos aí, fundamentalismo, a Bíblia é a palavra de Deus, liberalismo, a Bíblia não é a palavra de Deus, e no meio aí a neo-ortodoxia, a nova ortodoxia, com a Bíblia contém a palavra de Deus, a chamada teologia da crise, que é a teologia do Emil Brunner e do Karl Barth. Então, fechando aqui aliás, eu quero fechar só com uma coisa, eu quero fechar essa parte só com uma coisa importante que eu preciso dizer antes de passar para os irmãos. Uma das grandes, a Bíblia é maravilhosa, né? Então, assim, por exemplo, autoria, isso é muito importante, para nós é caro essa questão de autoria. Então, quando você pega assim, Isaías, liberalismo teológico, Isaías foi escrito por 2 Isaías, para o liberalismo teológico. O primeiro Isaías escreveu do capítulo 1 ao 39, e o segundo Isaías do capítulo 40 ao 66, porque não se admite que Isaías pudesse falar ou profetizar acerca de Ciro, por exemplo, que está muito distante dele. Então, aí você já bate na inspiração. Por que não pode haver evidência? Por que não pode, esse escritor não pode, movido pelo Espírito Santo, falar de Ciro? Como Daniel também, eles pegam a data de Daniel e jogam, ou criam outro Daniel, claro, traz um outro Daniel, porque Daniel do período do século VI antes de Cristo. E Daniel, ele visualiza os 4 impérios. E ele está dentro, e ele só vivencia 2 impérios. Deve ter chegado com 12 anos lá em Babilônia. E aí ele passa os 70 anos e ainda adentra o período do Medo-Persa, de Ciro e de Dario. Então, nós cremos que Daniel é Daniel, ele escreveu lá no século VI a.C. Nós cremos que foi um Isaías só, que não há 2 Isaías, e a gente tem um texto que nos ajuda nisso. Eu quero só pegar e... Márcio, joga aí o texto para a gente e depois eu jogo para as perguntas. Então, vamos aí para João 12. João 12. Colocando diante dos irmãos uma coisa, pensando em 2 Isaías lá do liberalismo. Se há 2 Isaías, esse texto aqui, João já vem e desmancha tudo, né? Por quê? João 12. Aí nós vamos aí, irmão, para o verso 37 em diante, irmão Márcio. João 12, de 37 em diante. Aí a gente chega em João 12, verso 37. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação, ou na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Isso aí é Isaías 53. Vocês sabem aí que isso aí é Isaías 53. Então, aí ele diz, verso 39, não podiam crer porque, como disse Isaías, agora interessante que nessa versão, Márcio, ainda, se a gente pegar a corrigida, se a gente puder pegar aí a corrigida, atualizada, joga atualizada mesmo, isso, atualizada, aí a gente vai para o mesmo texto, aí diz,
embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado para o Senhor? Isaías 53. Por isso não podia crer, porque Isaías disse ainda. Tem uma outra versão que diz: o mesmo Isaías disse. Então, outra versão que diz: Isaías disse outra vez. Então, está falando do mesmo. E aí ele está citando o quê? Cegou-lhe os olhos, endureceu. Esse versículo, irmãos, é Isaías 6. Isaías 6 lá, Deus, depois que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus pergunta: a quem enviarei, quem há de por nós? Diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí vem esse versículo: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração. Então, ele está dizendo que é o mesmo Isaías. Então, o Isaías do capítulo 53 é o mesmo do capítulo 6. Então, isso já é uma pancada violenta no liberalismo, que vem trazendo essa ideia falsa de dois Isaías. Eu queria trazer essa introdução para nós entrarmos no sensus plenium, mas antes de entrar, eu já vi que choveram mãos aí, isso é bom demais. Então, o irmão Isaías, o irmão Elias, vai fazer a mediação. Tá bom. Antes que eu até passe para eles, pastor Evaldo, coincidentemente, nesse semestre, eu estou estudando a formação do cânon, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. E atualmente estou no Novo Testamento. E assim, é fantástico. É fantástico, é incrível, é muito legal mesmo. E quando você está citando aí, até rapidamente falando, ele colocou um bom exemplo a respeito do Salmo 23, primeiro. E aí ele vai para, digamos assim, a tradução do texto, né? E ele vai para o cânon, mas ele mostra a tradução em cima da língua, tal. Então é interessantíssimo, especialmente para pastores, para pregadores, para nós todos, olhar o texto original, o que ele está falando. Realmente é fantástico. Agora, só queria citar rapidamente em termos de Paulo, né? Porque aí eu coloco, e o pastor pode me corrigir, enfim, que Paulo realmente, muitas das cartas, não foi Paulo que escreveu, ele ditou, ele falava e alguém escrevia, né? Tanto que tem um dos versículos de uma das cartas, que eu não lembro agora, que ele diz: a saudação é de próprio punho. Tipo, essa que eu estou escrevendo. As outras, ele estava falando, isso, mas a saudação é de próprio punho, ou seja, era ele mesmo que estava colocando ali, né? E uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo, tem um versículo, tem uma passagem que eu não lembro agora também, que é muita coisa, em que Paulo é criticado porque ele não falava bem. Ele chega numa cidade, ele começa a falar, tal, e aí ele é criticado porque ele não falava bem. Porque na época do Novo Testamento, naqueles primeiros séculos, a importância da oralidade era muito grande, principalmente naquelas cidades gregas. Então ele não, aí fala, bom, ele escreve bem, né? Os escritos são bons, mas falar ele não é bom para falar. E era muito importante. Eu achei isso, porque quando eu li esse versículo antes, eu falei, ué, o que quer dizer isso? Ele Estou era agora criticado. estudando, que eu falei, olha que espetacular, que coisa incrível. Ele era Não? criticado pela igreja de Corinto por conta disso. A oratória de Paulo não era de um digamos assim, de um erudito, de um Apolo. Ele não tinha a eloquência de um Apolo. Mas, assim, a questão dele ter os amanuenses, aí o senhor citou, é Gálatas. Gálatas tem também em Tessalonicenses, mas em Gálatas é interessante que no capítulo 6, ele coloca assim: vede quão grandes letras vos escrevi com a minha própria mão, uma conquista, porque, ao que parece, o espinho na carne de Paulo tem a ver com esse problema nos olhos, porque ele chega lá em Gálatas, no capítulo 4, e ele não tinha transplantes de olhos na época, né? E ele diz assim: se fosse, eu cheguei para estar com vocês com uma fraqueza na carne. E aí ele vai dizer, ele vai relatar como a doença mesmo, porque ele diz que
ele disse, se fosse possível, vocês arrancariam os olhos de vocês e me dariam, de tanta compaixão que tiveram de Paulo, porque estava com problema nos olhos. Parece que tem a ver com a conversão dele, porque quando ele caiu e ficou cego. Ficou cego. E foi o Ananias lá que orou e caiu as escamas, mas parece que Deus deixou aquilo lá. E ele diz até, parece que Paulo ia dizer, Paulo era fantástico, Paulo era muito bom. Então, quando Paulo poderia ter até dito para Deus, né? Se eu tivesse com os olhos bons, eu seria melhor ainda. E por 3 vezes ele orou e Deus disse, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A fraqueza de Paulo parece que era para ele se lembrar de quando ele era um perseguidor da igreja e Deus o derrubou do cavalo e a luz bateu nos olhos dele, para ele sempre se lembrar, e aí o orgulho ficar para baixo, e ele sempre se lembrar que ele tinha a dependência de Deus na vida dele. Então, é por isso que as cartas dele, ele não escrevia, mas não quer dizer que ele não era o autor. Sim. Porque o amanuense é como o Baruque era amanuense de Ezequiel, né? De Ezequiel. Então, Baruque lá no Antigo Testamento, e Paulo teve Silas, teve vários... Lucas. Exato. Ok, pastor. Então, pela ordem aqui das mãos, o Márcio, depois do Márcio foi o pastor Rafael, depois do pastor Rafael, irmã Cristina, e depois irmão Cardito, tá bom? São as mãos levantadas. Márcio. Antes do Márcio falar, boa noite, irmão Fernando, seja bem-vindo, pastor Dilson também está ali. Boa noite, irmãos. Boa noite, pessoal. 2 coisas rápidas. O primeiro comentário que eu iria fazer era exatamente, a pessoa escrever não significa escrever, significa a ideia, o processo passar por ela. Então, quantos autores hoje em dia dizem que escreveram algo, mas na verdade eles ditaram para outras pessoas e, sei lá, para a inteligência artificial hoje você dita e o texto vai se formando. Então, a origem da informação é que é o que significa escrever. Então, isso fica fácil da gente entender que, embora ele possa não ter escrito, a mensagem veio dele. Mas a minha questão era justamente com relação ao que o pastor Evaldo falou ao final, sobre o livro de Enoque, né? Tudo isso que foi dito, para mim, são decisões humanas, me parece muito fácil de entender, porque no livro de Judas, no meu entendimento, ele valida a profecia que está no livro de Enoque, que chegou para ele de alguma maneira. Tirar o livro, ou a validade do livro, ou incluir ou retirar do cânon, é uma opção que, em algum momento, homens tomaram. Porque não consigo entender, de tudo que a gente está falando, que a autoridade ou a inteligência de uma pessoa ou outra possa determinar o que faz parte e o que não faz parte, né? Eu acredito de verdade que Deus ele inspirou pessoas. Enoque foi realmente uma pessoa totalmente direcionada e separada e amava a Deus, né? O sétimo. E a validação dos escritos dele, ou de partes dos escritos, porque é isso que me parece que é colocado, baseia-se apenas na seleção que algumas pessoas fizeram. Não consigo entender que, ok, Provérbios 26 fala uma coisa que não é compatível, então eu vou tirar Provérbios do cânon, né? Me parece muito humana essa decisão, muito mais humana do que divina, né? Então, eu acredito que Deus fala através até de uma pedra, se ele quiser, né? E ele deixou a palavra escrita para nós e muitas outras histórias, né, a respeito disso. Então, assim, eu fico um pouco preocupado, acho que eu vou usar essa palavra porque não me ocorre outra, mas assim, preocupado em determinar que, assim, eu acredito que isso aqui e só isso faz parte. Com base em quê? Com base no Concílio de Trento, com base
no que alguns homens decidiram, né? Eu tenho lido e estudado bastante pessoas que pensam diferente, e eu acredito que a Bíblia ela é completamente inspirada. Estou junto com os pensamentos fundamentalistas aí que foram colocados, embora eu acho que se a gente obedecer um versículo da Bíblia, que é amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus e a Jesus, a gente cumpriu toda a lei e os profetas. E a gente não consegue obedecer um versículo, né? E a gente fica arrumando um monte de situações aí para defender, ou segmentar, ou apartar, dividir em vez de ajuntar. Eu não sei se eu me fiz claro com relação a esse pensamento, mas eu não consigo até hoje acreditar que a decisão de alguns homens e um concílio da Igreja Católica definiram isso e é isso que está certo. Não consigo entender dessa maneira. E você está... Pastor Evaldo, deixa eu ajudar. Márcio, é assim, na verdade, quando você chama de Igreja Católica, não é Igreja Católica. Então, terceiro século, quarto século, quinto século, até o ano de 1500, não existia Igreja Católica. Não existia. É a Igreja primitiva. A partir do ano de 1500, com a reforma de Martinho Lutero, aí que tem os protestantes e os católicos. Na divisão de protestantes, aí você coloca outros, Batista, luterano, não sei o quê, não sei o quê. Então, tudo isso que você está falando, do terceiro, do quarto século, é a igreja cristã primitiva. São homens... Peraí. São Não, homens... eles colocaram, foi no concílio da Márcio, Igreja Católica em Roma. Você falou, eu ouvi. Agora você me ouça, depois você fala. Então, são homens cristãos que deliberaram nos concílios. E foram esses homens, até o quarto século, quando o cânon foi formado, que formaram esse cânon que nós temos hoje. Então, nós temos que confiar que esses homens foram direcionados por Deus. E as escrituras que tem aqui foram eles que fizeram naqueles séculos iniciais. Não tem como fugir disso. Não é a Igreja Católica, esquece isso. Se você não concorda, paciência. Mas isso é história, isso é fato. Não é que alguém está achando e pensando, isso é fato. Entendeu, Márcio? Esse é o ponto. Elias, eu acho que a gente precisa pesquisar um pouquinho melhor. Foi lá esses concílios foram com a Igreja Católica já formada como igreja romana, que existia inclusive o Papa. Então, assim, tem um monte de material a respeito disso. Tá É só isso que eu estou falando. Não, tá bom. Então, depois você entra lá, você vê a história, você vai ver que não é bem assim. Mas tudo bem. Entrando aí um pouco... Disse que não, o nosso objetivo não é esse. Irmã Cristina. Não, irmão Elias, deixa eu só dar uma resposta. Pode ser. Diga aí, pastor. Diga aí. Não, assim, agora falando como historiador, né? Agora vou falar como historiador. Assim, a igreja primitiva, ela está aí no primeiro século. Não há como não se admitir de que o Constantino, lá com aquela visão dele, Hic, Hoc, Signus Vincent, né, com esse sinal vencerás, ele vai cristianizar o Império Romano, e nós costumamos dizer que ele é o primeiro papa, porque ali já tem o cesaropapismo, né? E é ele que preside, com aqueles mais de 300 bispos, o concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio em 325. Vão surgir outros concílios, né? Através dos tempos. Esse concílio de Nicéia, ele tem outro norte aí, com a questão cristológica, e vão os concílios de Calcedônia e tudo, com a questão da trindade, essas questões aí em cima de concílio, de trindade, e tem uma igreja que se intitula católica, que ela vai, digamos que ela quer dizer que nasceu com Pedro, mas ela não nasceu com Pedro. Ali sim é a igreja primitiva, mas a igreja católica, ela nasce com o Teodósio e com o Constantino. O Teodósio, ele confirma, ele ratifica. Por que, irmão Elias? Senão, a gente, na Idade Média, vai dizer que é quem que estava liderando lá com as perseguições, senão os papas, desde aquele primeiro papa a se intitular papa,
que é o Leão I, lá por volta do século V, no início do século V, a gente tem o Gregório Magno, que é o grande, 590, e o papado vai começando a se estabelecer, a Igreja Católica ofuscou tudo, e aí Lutero vai e tira de dentro da Igreja Católica, ele arranca de dentro da Igreja Católica, claro, com os precursores da Reforma, que são John Huss, o Wycliffe, o Tyndale e esses todos que a gente citou. Então, esses vão tirar de dentro dessa igreja dita universal, que não era universal, que está, por exemplo, aí sim, ela não era católica no sentido, ela não é universal, porque a Igreja Católica ela é contraditória, porque ela se diz católica, apostólica, romana. Se ela é católica, ela não pode ser romana. Já há uma contradição aí, entendeu? Nesse contexto. Agora, o que eu quero dizer para o Márcio, agora, na minha questão aí, ainda pensando nos escritos, por exemplo, não é Enoque, Enoque é um santo de Deus, mas não foi Enoque que escreveu livro nenhum, porque a pré-história nossa, que é diferente da pré-história da biologia, a nossa pré-história, ela começa com a escrita. A história começa com a escrita. Então, a pré-história, ela vem antes da escrita. Então, com Abraão, com o período de Abraão, com o Código de Hammurabi, as Tábuas de Nuzi, todo aquele processo, aí para a gente é que começa a história. Quando a escrita começa a se desenvolver, começa a história. Então, não foi alguém que escreveu intitulando-se, colocando lá, livro de Enoque, alguém escreveu, e traz esse fato. O fato dele escrever não quer dizer que está errado o que está escrito, mas o que Judas tirou dessa experiência de Enoque é validado. E a gente, não é porque não tem no Antigo Testamento que a gente não vai dizer que essa palavra que está agora no livro de Judas é inspirada. Agora, o perigo, Márcio, é a gente achar que a Bíblia não está completa. Porque não foi a Igreja Católica que estabeleceu o cânon. Os livros foram... A prova que é algo de Deus é que esses livros foram dominando o Oriente e o Ocidente. A Igreja do Oriente não foi um concílio que foi lá e bateu o martelo, não. Os livros foram ganhando força, os livros foram, vamos dizer assim, foram se impondo. Então, Deus, aquela ideia que o senhor falou do Paulo Teixeira, né? A questão da preservação. Deus trabalhou tanto na preservação, na manutenção, então não há como a gente sair desses 66 livros para outro livro qualquer, não tem como, porque a Bíblia, o cânon se fechou. O cânon se fechou e não foi ninguém que fechou, não, foi, vamos colocar assim, ninguém humano, foi Deus que quis, e as igrejas foram assimilando isso e olhando para a Bíblia, até a questão dos donatistas. Os donatistas ficaram assim, a gente tem que verificar também essa questão, porque eles morriam pelo livro, eles morriam pelo escrito. Mas assim, eu estou doando a minha vida, eu estou sendo sacrificado por um livro que não é inspirado, por um livro que não é a palavra de Deus. Então, aí isso aí foi despertando. E aí, na história, isso foi ganhando campo, que hoje é pacífico. Hoje é pacífico a todos. A gente não vai pegar, por exemplo, o Apocalipse de Pedro, ou a Patrística, ou o Credo Apostólico, ou o livro de Tomé, o livro gnóstico de Tomé, o livro gnóstico de Judas, e dizer, não, isso aqui caberia para o cânon. Não, a Bíblia, a palavra de Deus, essa Bíblia sagrada que a gente tem na mão, é a palavra de Deus. Ponto. Não existe, pode ser 300 mil livros outros que falem de Deus, o Alcorão, que fala lá do Maomé, que veio lá que Maomé que não escrevia, né, porque ele era analfabeto, mas ele traz a profecia e o Alcorão vem, e tem aqueles escritos, é o livro do islamismo, não vai se comparar com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é o livro de Deus que está na Terra e diferenciado. Então, eu não posso pensar em outro livro ou em outro escrito fora disso aqui. Agora, quando a gente traz outros dados que se inserem agora, de outros livros que se inserem aqui, o inspirado é aqui. Agora, essa profecia lá que está no livro de Enoque, ela é uma profecia verdadeira? É. Agora, ela ganha inspiração quando ela vem para o cânon, no livro de Judas. Se Judas nunca tivesse mencionado, não seria a palavra de Deus. Está entendendo? Então, essa é a questão. Essa é a questão. Segue, irmão Elias. Irmã Cristina.
A discussão foi tão acalorada que me deu até calor aqui, tive que tirar a blusa. Não, estou brincando. Mas é verdade. Eu tenho parentes que são muito católicos, mas muito católicos. Auxiliar de bispo, né, professores de seminários, e a briga sempre foi: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é terrível, porque aquele que fala que não é, olha, é mais fácil, eu acho, porque aquele que diz que é e não é, é muito difícil. Então, isso sempre foi muito difícil. É um perigo, realmente, quando pessoas dizem, ela contém a palavra de Deus. Como contém? Não, é história de Noé, isso é tudo contra a carochinha, o Éden, imagina, isso daí não existe. Ah, meu Deus, mas é tão difícil, é muito difícil. Mas eu só queria falar do irmão Elias ali, que falou de Paulo, né? 2 Coríntios 10:10, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível, falavam de Paulo, não é? E esse negócio de escrever, eu lembrei de Jeremias, porque Jeremias 32 diz assim: tomou, pois, Jeremias outro rolo, deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que o Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Ele queimou um rolo inspirado e Jeremias ditou outro, também inspirado, com mais coisas. Olha como Deus acrescentou ali, não? Deus colocou coisas, né? A mais. Não é a mais, é inspiradas. Então, é isso que eu queria dizer, que realmente existem pessoas. Para mim, a neo-ortodoxia, né, é pior, porque, olha, bom, tudo é ruim, né? Porque a palavra de Deus é uma só e Deus deixou escrito, porque se tudo é verdade, nada é verdade. Tudo pode estar errado, tudo não pode estar certo. Eu aprendi isso. Tudo não pode estar certo. Ah, tanto faz, não. Tudo pode estar errado. Era só isso que eu queria falar. E aí a senhora me ajudou, porque eu digo Pastor aí, Rafael. tá vendo que eu estou com a mente, aí eu citei Ezequiel, né? Baruque. A senhora veio lá e Baruque foi Jeremias. É exatamente isso aí, e é importante a gente poder olhar para o livro, então, porque quando o neo-ortodoxo diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, é a teologia da crise, assim, e ainda tem um outro problema. Não é dizer assim, a gente chegar para eles e dizer qual o livro que contém, qual o livro que não contém. É isso que a senhora fala no tudo. Ele diz não, que a Bíblia ela se torna a palavra de Deus à medida da experiência. Por isso que a teologia é o experiencialismo, ou seja, se o irmão, o pastor Rafael, leu o texto X da Bíblia, e isso Deus falou ao coração dele, é palavra de Deus. Mas se o irmão Márcio leu o mesmo texto e esse texto não falou a ele, não é a palavra de Deus. Isso torna mais confuso ainda para essa turma neo-ortodoxa ou modernista, né? Obrigado. Antes de passar para o pastor Rafael, boa noite, pastor Lourival, seja bem-vindo. Ele avisou que chegaria um pouco mais tarde. Importa que está aí. Prazer em vê-lo, pastor. Tá bom? Pastor Rafael. Pastor Dilson chegou também. Eu havia falado boa noite para ele, não sei se ele ouviu quando eu falei. Pastor Dilson, boa noite. Ok. A pergunta que eu tenho, na verdade, ao pastor Evaldo, ela foge um pouquinho ali do assunto que está em voga, né? Mas, continuando, né, sobre o assunto que é muito interessante, é uma questão ali sobre a doutrina da preservação, né? O que nós tocamos aqui, irmão Márcio, pastor Evaldo, irmão Elias, irmã Cristina, né? Demais irmãos vão tocar no assunto. Então, é algo interessante, né? O pastor Evaldo citou sobre essa questão
da preservação da palavra de Deus, que as igrejas, elas estavam, não é a palavra correta, combinando, né, mas concordando em quais livros iam fazer parte do cânon e quais não iriam, né? As igrejas lá em Corinto, Tessalônica e outras igrejas, Bereia e assim por diante, e até porque naqueles tempos não tinha toda a facilidade que nós temos aqui com relação à comunicação, né? E mesmo assim, Deus moveu aquelas primeiras igrejas de forma a concordarem entre si o que ia fazer parte ou não. Depois, claro, vieram os concílios e tudo, né? A questão dos concílios. E mais adiante, através do iluminismo, veio, então, entrou a questão liberal, né? Na Alemanha e em outras partes da Europa. A alta crítica mesmo veio trazendo toda essa ideia. E nossos irmãos, os próprios reformadores, né? A reforma, com certeza, teve questões ali negativas, mas teve questões positivas, e eles tiraram aquele monopólio, né, católico de entregar a Bíblia ao povo, né? E ensinar a palavra de Deus ao povo. E dali em diante, com toda a perseguição, muitos morreram por causa da palavra de Deus. Daqueles livros que estão ali, né? E hoje ainda algumas pessoas são perseguidas por causa disso, né? Então, assim, eu sou um daqueles que continua levantando bandeira para não preservarmos, porque isso já passou, o cânon foi fechado, mas para mantermos a nossa, com todo respeito, né, mas mantermos a nossa luta de não deixarmos mais nada entrar, né, nesse cânon que o Senhor Deus tem preservado, porque junto com isso tem vindo o que a irmã Cristina falou, né, o contém. Então tem coisas que, não, a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Isto é muito perigoso, porque abre as portas para trazer tantas ideologias que nós temos visto surgindo e tomando força em nosso meio. Então, talvez mais adiante, aí, né, irmão Elias, trazer um tema aí sobre a preservação, a doutrina da preservação, né? Faz parte aí da bibliologia, né? Então, só gostaria de deixar essa palavra aqui, mas a minha pergunta ao pastor Evaldo. Pastor Evaldo, livro de Hebreus. Eu sei que tem um bom grupo que crê que foi Paulo, um outro grupo que crê que não foi Paulo. Né? O senhor citou que não crê que foi Paulo a autoria do livro de Hebreus. Se não for pertinente, podemos deixar para outro momento, mas se for, o senhor poderia colocar o motivo que o senhor vê que não foi Paulo? Eu tenho, assim, uma colocação que eu vejo no escrito que me parece que não foi Paulo. Eu não posso dogmatizar, viu? Isso aí, eu fico com origens, Deus é quem sabe quem foi. Mas, assim, as credenciais do ministério de Paulo, que o comprova apóstolo, um nascido fora de tempo, são os milagres. São os milagres, são os sinais. Aí tem as 3 palavras para milagres, né? Especiais, né? Que uma denota sinal, outra denota prodígio e a outra denota o próprio milagre em si. Então, para definir, Paulo usa as 3 palavras, né? Claro que lá em João tem uma palavra para milagre especial, que é a palavra erga, que é trabalho, né? Que é obra. Mas nesse outro campo, do sinal, que tem a ver com as pessoas que contemplam, do milagre, que tem a ver com o objeto que recebeu a dádiva, o milagre,
e o dinamis, né? O dinamite, né? Que é o poder que tem a ver com quem faz o milagre. Então, dinamis, Deus fazendo o milagre em si, o que ocorre, o evento, e o sinal teria a ver mais com os que contemplam. Então, quando eu abro Hebreus, abre aí, Márcio, Hebreus capítulo 2, coloca aí, Márcio, para a gente. Hebreus capítulo 2, Hebreus. 2, né? Tu botou 12. Bota 2 aí. O número agora, só. Sim. Aí ele diz no versículo de número 3, como escaparemos nós, ele se inclui enquanto escritor, né? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, que é Jesus Cristo, né? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, as 3 palavras, né? E por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, quando o escritor de Hebreus diz isso, e ele se exclui, ele coloca que foi com eles, né? Com o Senhor e com os apóstolos, e Paulo entra aí nessa parte, porque as credenciais do ministério dele foi com sinais, prodígios e milagres, está lá em Coríntios, né? Então, veja bem, é uma dedução, mas eu não estou, se eu chegar na eternidade e Paulo dizer que foi ele, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas me parece que esse texto aí tira Paulo da questão, porque parece que o texto está focado no Senhor, nos apóstolos e em Paulo também, que é um nascido fora de tempo, e diz que Deus deu testemunho com eles, né? Com eles, ele não se inclui nesse processo de operação de milagres. É a minha opinião só, viu, pastor? Mas se alguém discordar, eu só vou achar ruim, porque não concordou comigo. Ok, obrigado. O Carlito, depois o Primo e depois o pastor Lorival. Carlito. Bom, a minha pergunta vai na questão dos apóstolos. Nós estamos vendo nos últimos dias um grande número de pessoas, de líderes, se autodenominando apóstolos. Nós vemos isso a partir deste século, né? Do início dos anos 2000, 2010, até 2020. Isso começou desse tempo para cá. No início, acho que de 1990 para cá. Antes não existia isso. Não existia. A gente percebe que isso também faz parte de um processo dos fins dos tempos, né? Pelo que está acontecendo e a maneira que eles se proclamam. E a gente vê que eles se autodefinem como apóstolos. Não é uma coisa assim vinda. E eu gostaria que o pastor só desse uma pincelada em cima dessa questão aí para nós, para a gente ficar mais ciente, que eu sei que o pastor tem mais bagagem para falar. A gente já tem o nosso entendimento a respeito dessas coisas, né? Mas seria interessante a gente se fortalecer um pouco mais, porque cada dia mais estão surgindo mais. Eu conheci pastores até aqui mesmo na minha cidade que era pastor, depois dividiu a igreja, abriu outra igreja, aí dividiu a igreja, passou a ser bispo, depois agora já é um apóstolo. Então, por que está acontecendo essas coisas e as razões que fazem com que essas coisas estão crescendo cada vez mais? Eu acredito que finais dos tempos, né, que nós estamos estudando isso aí. Mas, pastor, tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu tenho uma recomendação que eu acho maravilhosa. Pastor Augusto Nicodemos Lopes, tese de pós-doutoramento dele, pós-doutorado dele, é recente isso aqui. Esse é o livro Apóstolos, Verdade Bíblica sobre o Apostolado. Quem lê esse livro e for apóstolo, deixa na hora.
porque esse livro é fantástico, maravilhoso, o livro Apóstolos. Da minha parte, só para dar uma contribuição, Paulo fala dos dons lá em 1 Coríntios 14, e ele ele coloca numa ordem, e ele vai dizer, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas. Então, os apóstolos, eles trouxeram os fundamentos doutrinais da igreja. Então, Um minutinho só, Efésios, se não me engano, Efésios 4, a partir do 11 também fala. Também fala, cita lá, e os apóstolos vêm lá, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e tal, e aí colocou-os na igreja apóstolos. Então, os apóstolos, eles fazem parte do primeiro século. Não há uma continuidade de apóstolos. Não existe continuidade. E isso aí o senhor está falando da década agora, né? Mas é no meio evangélico. Mas a Igreja Católica, ela procede, por isso que ela se intitula apostólica, porque a Igreja Católica, ela segue com o apostolado via Pedro e todos os papas que vêm depois dele, a fumacinha lá, ó, abemos papa, aí pronto, e aí vem, e eles continuam, tem que sempre ter um, e aí foi com continuidade, e a Igreja evangélica neopentecostal criou agora uma nova reforma apostólica, e a partir do G12, do movimento G12 também tem uma séria influência nisso, mas a gente tem 2 dados importantes na Bíblia, para fechar isso aí. Primeiro, Márcio, vamos lá para os 2 dados. Primeiramente, Atos 1. Atos 1 já dá as características de um apóstolo. Para ser apóstolo, tem que ser o quê? Em Atos 1, é o apóstolo Pedro, quem vai trabalhar a substituição de Judas, né? E Judas, ele é substituído não é porque o apóstolo morreu. Não há uma substituição porque Judas morreu. Há uma substituição porque o 12º apóstolo, o cargo ficou em vacância. E há essa necessidade disto, né? Então, não foi por causa da morte dele, porque no capítulo 12, Tiago morre, e não tem um concílio, não tem um concílio mesmo, né? Para poder determinar que um substituto para Tiago, porque Tiago continua apóstolo. O apostolado, irmãos, Nicodemos acha que não cita como dom, né? E eu vou citar como dom, e eu vou dizer que seria um dom que perdura no céu, ou melhor, para além, né? Porque eu vou dizer rapidamente, porque eu vou citar alguns versículos, vou tentar ser rápido aqui. Então, aí, irmão Márcio, a gente não vai para esse texto, para essa parte aí, não. Aí já é a escolha. Eu creio também que o Matias foi atestado por Deus aí. Então, vamos lá para tome outro o seu cargo, né? O seu encargo está aí, do 21 em diante. Do 21 em diante. Então, o que é que o Pedro vai dizer, né? Alguém diz, mas o Espírito Santo não tinha descido ainda, então Pedro se precipitou. Não, há comprovação de que essa escolha foi aprovada por Deus, e a gente vai mostrar isso aí rapidinho. Então, não é Paulo que é o escolhido para ser o 12º. O 12º é Matias, substituindo Judas. Então, olha o que ele diz, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, já é um dado aí, os homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor andou entre nós. Então, teria que ser chamado por Jesus, teria que ser chamado por Jesus, um dado importante. Começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha, vamos colocar a expressão ocular, testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, teria que ter visto Jesus ressuscitado, é o primeiro dado, e teria que ser chamado por Cristo. Teria que ter visto Jesus ressuscitado e ser chamado por Cristo. Aí a gente vai, Márcio, para 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15.
Então, aí já desmancha, 1 Coríntios 15, aí já desmancha, né? Já desmancha a coisa aí. Então, vamos aí. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra. E tá, né? Aí ele vai dizer, antes de tudo, vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e agora? Vamos seguir. Pode subir mais aí, irmãos. Aí. E apareceu a Cefas, ou seja, apareceu a Pedro. E depois apareceu a quem? Aos 12. Olha, Judas tinha se enforcado. Apareceu aos 12. Então, e aí, depois aos 12, Matias vai estar nessa questão. E Paulo se exclui. Paulo não se colocou como 12. Ele não disse apareceu aos 11. Ele vai dizer apareceu aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Agora, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E aqui que vem a parte, ó. E, afinal, depois de todos os apóstolos aí, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, Paulo está dizendo, eu sou o último, ele apareceu por último a mim, não tem mais outro, não. Então, esses apóstolos de agora teriam que ter Jesus Cristo aparecendo a eles e os convocando para o ministério. Jesus apareceu a Paulo e o convocou para o ministério. Paulo é o 13º apóstolo, porque ele é um abortivo, é tipo um aborto, né? Um abortivo, ele veio do ventre antes do tempo certo, dos 9 meses, né? É o nascido fora de tempo, porque ele nem é digno de ser chamado apóstolo. Ele percebe muito bem, Márcio, já destacou aí, pois ele perseguiu a igreja de Deus, mas ele é apóstolo. Agora, ele não figura, abra aí Marcos, capítulo 19 de Mateus, ele não vai entrar aqui, nem Judas, porque o apóstolo, irmãos, esse apóstolo 19 de Mateus, a partir do verso 28, vamos para o verso 28. Então, aí, Pedro, 27, olha a pergunta de Pedro. Então, me falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu, agora Jesus vai jogar para o milênio, ó. Milênio é aqui na terra, é milênio. Em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração da terra é milênio, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória é milênio. Quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, no seu retorno, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Por isso que eu digo, o apóstolo morre e vai continuar apóstolo, porque tem 12 tronos para eles, ou seja, para julgar, na hora não, durante todo o período milenar, os apóstolos vão governar, cada um vai governar uma tribo. Durante todo o milênio, eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Então, aí você tem quem é que está aí no 12º? É Judas? Não. É o Matias. E eu não vou agora para o versículo, porque o tempo, né? Mas lá em Mateus, lá em Apocalipse também, fala da Nova Jerusalém e fala das 12 portas, né? E vai dizer lá que as 12 portas têm o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, não pode ter 14º, 15º, 16º, não pode ter mais apóstolos, nem papas, nem ninguém. Tem os 12 e mais um, que é Paulo. E Paulo não vai governar as 12 tribos e nem vai estar com seu nome lá, porque ele é um nascido fora de tempo e tal, mas tem os 12, que são os 12 apóstolos. Irmão Elias, não sei se eu respondi aí, irmão. Perfeito. Eu vou pedir para o irmão Carlito baixar a mão. E aí, por favor, irmão, e o primo, depois o pastor Lorival, depois o irmão Fernando. E antes que eu esqueça, seja bem-vindo, Daniel Fernandes. Bem-vindo, Daniel. Boa noite, bem-vindo. E o Hélio colocou no escatom, depois vocês podem ver,
uma mensagem, um estudo, que está no YouTube, do pastor Augusto Nicodemos, Não Há Apóstolos Hoje. Tá? Então, o Hélio colocou aí, legal. Legal, Hélio, obrigado, tá bom? É baseado aqui, nesse livro. Baseado nesse aí, né, pastor? Legal. Primo. Irmãos, eu ia voltar ao comentário do Cânon, mas antes eu quero fazer uma pergunta ao pastor Evaldo sobre os apóstolos, né? Que entrou o assunto aí. Os apóstolos não foram escolhidos por Jesus, não era uma das características que Jesus mesmo escolheu cada um deles? Jesus não escolheu Matias. E ali, quando Pedro, pelo menos na minha interpretação, ele se antecipou, ele colocou 2 nomes para que um deles fosse escolhido. Então, eu vejo que Jesus escolheu Paulo, né? Então, Matias, ao meu ver, apesar dos textos que o irmão colocou, e que depois eu vou com mais calma, né, estudá-los, mas eu sempre tive como o 12º apóstolo Paulo, né? E não Matias, pela questão de que o próprio Jesus escolheu os seus apóstolos e foi ele quem pessoalmente escolheu o apóstolo Paulo, né? Matias, ele foi escolhido por uma sorte ali, eu creio que Pedro, ele se antecipou e até colocou 2 nomes, né, para ser escolhidos, e na sorte caiu Matias. E Matias é muito pouco falado também, né? Nas Escrituras aparece basicamente ali, né? Então, eu ainda, assim, creio, vou estudar melhor, que o 12º seria mesmo o apóstolo Paulo. Mas voltando... Posso Sim, só dar um toque aí? claro. Primeiro, Atos dos Apóstolos. Você só tem Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, né? Os apóstolos escritores, Mateus, João, Paulo e Pedro. Mas você não tem Bartolomeu ou Natanael, você não tem os outros também. Se fosse a questão dessa... Mas você tem os 12 impondo as mãos sobre os diáconos no capítulo 6. E Matias está dentro. Paulo vai dizer, apareceu aos 12, ele não se inclui. É uma das poucas vezes que a gente vê a igreja orando diretamente a Jesus. Ela geralmente ora ao Pai, guiada pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Mas no capítulo 1, eles oram a Jesus para Jesus escolher. Colocou os 2 nomes porque eles tinham qualificações. Todas aquelas características estavam lá. E dizer que Pedro se precipitou, não é os casos, não estou falando do senhor, estou falando de regra geral, vai ter que ter problema, porque Pedro é o único que cita o Salmo 60, os 2 salmos para provar o destino de Judas. A gente só não, aquilo ali é algo bem inspirado, porque ele pegou o texto de profético dos salmos, de 2 salmos, e ele pega os 2 salmos e aplica a Judas, então bem aplicado. Então, não foi uma coisa assim, não parece ter sido algo precipitado. A atitude aprovada pela igreja, Pedro tomou a dianteira e fez. Então, dá para a gente dizer que Jesus escolheu? Primeiro, tem todas as características. E eles oraram. A sorte caiu não sobre o José, mas sobre o Matias. E a igreja prosseguiu, porque um dos grandes dados é que a igreja prossegue no livro de Atos. Os 12, agora não fala mais os 11, fala os 12 por pelo menos 2 vezes, e Paulo vai dizer, apareceu aos 12, ele está dizendo, eu estou fora. Irmão, ele está dizendo, Almir está querendo me colocar, mas eu estou fora, porque eu botei lá. Eu não, eu estou fora dessa. Você está querendo dizer, Paulo, tu está lá, ele disse, eu não estou não, eu estou fora, eu sou nascido fora do tempo, me tire dessa. Tá certo, irmão, mas eu só fiz a colocação, mas eu pretendo realmente estudar um pouco mais esses textos que foram colocados aqui, mas a princípio, realmente, a minha posição era que realmente o 12º seria o apóstolo Paulo, mas vou voltar realmente a dar uma estudada melhor nesses textos que foram colocados aí. Mas voltando à questão lá do cânon, já faz algum tempo que eu estudei sobre o assunto, né? E eu me lembro alguma coisa da época que eu estudei,
E uma delas é que realmente não foi qualquer um que participou desse cânon, né? Não foi qualquer pessoa que foi ali dar o seu pitaco para escolher qual seriam os livros, né, escolhidos para fazer parte do cânon das Escrituras. E até mesmo a carta, né, lá em Tiago, a Epístola de Tiago, ela foi uma das que teve um problema muito grande para ser aceito devido a algumas colocações que tem ali. Então, o que nos leva realmente a ver que houve um critério realmente muito grande, foram muito criteriosos nessa seleção para as Escrituras, apesar que eu entendo também o que o sobrinho falou a respeito de que realmente foram homens, e de fato foram, né? Mas hoje, por exemplo, nós encontramos muitos homens de Deus aí, homens sérios, né, no estudo das Escrituras. Eu estava me lembrando, enquanto estava sendo dito aí, sobre lá os distintivos, né, dos batistas regulares. Nós temos nomes ali, eu mesmo conheço alguns pessoalmente que participou desse trabalho, e não foi qualquer um que participou aí para escrever, né, esses distintivos. São pessoas de gabarito mesmo, pessoas que realmente são estudiosas da palavra de Deus. Eu estava me lembrando do texto de Isaías, né, capítulo 28, versículo 10, ou pelo menos começando do versículo 9, que diz assim: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria o entender doutrina, ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, as Escrituras, né, ela não é para qualquer um, né, um entendimento, mas e tem-se, como está colocado aqui, né, que as Escrituras elas se autoexplicam, né? A Escritura explica a Escritura. Então, apesar de também saber que foram homens que fizeram essa composição, mas homens realmente com muito critério, né? E homens que realmente aprovados por Deus para essa seleção. Eu não me lembro quanto tempo isso levou, não sei se o pastor Evaldo poderia refrescar a minha memória, e quanto tempo levou todo esse período para que todos esses 66 livros fossem fechados. Eu não me lembro agora, como eu disse, faz algum tempo, mas eu creio que não foi também um tempo curto, né, para que esses livros e outros foram analisados, né, e foram descartados porque realmente não preenchiam todo aquele critério, né, que foi estabelecido para a formação das Escrituras, né? Então, não sei se o pastor poderia informar quanto tempo foi mesmo, eu não me lembro agora, quanto tempo durou todo esse trabalho. O Esdras fechou o cânon do Antigo Testamento. Ele fechou o cânon do Antigo Testamento, catalogou lá o material, ele é chamado de o escriba, né? Mas quando a gente vai para a igreja cristã, até nessa aceitação do processo, mais uma vez eu friso, não houve um concílio em si para chegar lá e dizer, nós aprovamos os 66, não existiu. O que ocorreu foi igrejas que é o que é o homologômena, que é livros aceitos. Antilegômena, livros não aceitos. O anti aí é o contra, né? Contra os escritos, mas não no sentido de ser contra, mas de avaliar certas situações. O senhor citou aí o texto de Tiago, por causa das questões de justificação pela fé e tal. Também, até o próprio Martinho Lutero, né? Martinho Lutero estava muito fechado ali na justificação pela fé, que ele chegou a chamar a carta de Tiago de carta de palha. Mas depois ele depois reconheceu lá, ele não... Então, você tem ali no quarto século, vamos colocar assim, tem um concílio de Jamnia em 90, para a questão do Antigo Testamento, mas também há dúvida se esse concílio realmente existiu ou não na história. Mas a gente vai para o quarto século.
Aí você tem ali Agostinho, você tem Jerônimo, você tem Orígenes, você tem alguns pais da igreja, chamados da patrística, né, e tal, que citaram livros e tal. A questão, o Oriente, o Ocidente, o Oriente e o Ocidente. Então, o que vai acontecer é que as igrejas vão percebendo as cartas que eram lidas no templo, as cartas que eram lidas no culto, as cartas que começaram a ganhar força. Então, vamos dizer que são os livros que conquistam os homens, e não os homens que batem o martelo e ratificam o cânon. É o cânon que vai se impondo. É o cânon que a gente diz, os livros bíblicos, a palavra de Deus é viva. Os irmãos colocaram aí, o Elias falou, o Márcio falou, os irmãos colocaram aí, irmãos, a gente tem que o cenário, o ambiente. Meus irmãos, Décio e Diocleciano, colocaram no coração, foram os maiores perseguidores, até mais que Nero, colocaram no coração, vou acabar com a Bíblia, vou destruir a Bíblia. Quando chega o período da Idade Média, uma perseguição tremenda, a Bíblia foi colocada no index dos livros proibidos. Tem aquele filme, o Dono da Rosa, esqueci o nome, talvez alguns se lembrem aí, que botavam veneno... O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, que botava a língua lá e passava e a pessoa morria, mas que eles colocavam que quem lê, quem tem que interpretar são os papas, quem tem que interpretar a Bíblia são os padres, são os bispos, os arcebispos, e nisso a Bíblia foi para a mão do povo, a Bíblia foi para a mão dos germânicos, a Bíblia foi para a mão dos ingleses, e a Bíblia foi se impondo, ela foi se impondo, ela, como livro de Deus, um livro perseguido, como foi por Décio e Diocleciano, e depois desses dois chega Constantino e abre para o cristianismo. Eles passaram e a Bíblia continuou, a palavra de Deus continuou. Então, essa questão do cânon, irmãos, não é um grupo que está chegando ali dizendo esses são os que vão entrar, esses que são... Não, são os livros que vão conquistando as igrejas do Oriente e do Ocidente. Esses 66 livros vão... Claro, foi bom haver os antilegômenos, foi bom surgir essas dúvidas, foi bom trazer essas coisas para mostrar que não foi uma coisa simplória, não. E esse não entrou foi porque foi política da igreja, foi porque era... Não, irmãos. Esse livro é um livro de Deus mesmo, é um livro de Deus. E Deus não ia deixar a sua palavra faltando alguma coisa, né? Vocês veem que no Apocalipse o Márcio fala, e é bem pertinente a questão das bem-aventuranças, né? Tem 7 bem-aventuranças lá, e tem bem-aventurado o que lê e o que ouve, mas também tem que aquele que tirar qualquer coisa do livro, as pragas viriam. Quer dizer, só no livro do Apocalipse. Só no livro do Apocalipse. E Paulo vai dizendo que é a palavra de Deus. Você vê que no tempo de Pedro e Paulo ali, Pedro vai dizer que os escritos do apóstolo Paulo são tem pontos difíceis de entender, como outras escrituras. Ele já está chamando, ele é contemporâneo ali de Paulo, e ele está chamando os escritos de Paulo de escritura. Escritura, para entrar no cacife, no status quo de escritura, é cânon, meu irmão. Fora disso, o que vier para lá pode ser bom, pode ser iluminado, interessante. Você pode ter o pastor de Hermas, o Didaquê, o que seja. A gente já tem hoje, graças a Deus, pela tecnologia, tudo na nossa mão, né, irmã Elias? Tudo isso aí para a gente lê. Tem aqui, Eusébio de Cesareia, primeira história eclesiástica existente. Da história da igreja, tanta coisa que a gente descobre aqui em Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia participou com Constantino. Então, a gente tem um livro desse na mão na época do homem que estava lá com Constantino. Agora, não tem comparação. Nenhum desses tem comparação com a palavra de Deus. Porque a inspiração, só a Bíblia.
Ah, mas alguém não pode ser inspirado hoje? Pode, pode ter poeta inspirado, inspiração poética, inspiração na composição musical. Essa inspiração é natural, mas a inspiração sobrenatural, que o Espírito Santo foi lá e usou esses autores humanos, somente a Bíblia, com os seus 66 livros. Fora disso, não tem palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia, e ela está na nossa mão aí, e com muita riqueza para a gente desvendar. Pastor, só uma dúvida aí que ficou. O pastor disse que não houve concílio, então, se não houve concílio, como que foi? Eu entendo que depois houve a aprovação das igrejas e tudo mais, mas então, como foi feita essa seleção se não houve um concílio para que esse número pudesse ser fechado? Não, os livros foram ganhando. Os concílios que vieram não foram para dizer esse entra, esse não entra. Os concílios que ocorreram ratificaram, mas não houve um concílio para dizer. São 27 livros no Novo Testamento, são 39 livros no Antigo Testamento. Não houve nenhum concílio na história para bater martelo nisso. Tá, eu vou ter que estudar um pouco. As igrejas do Oriente foram assimilando, foram percebendo que as igrejas do Ocidente, aquele livro tal, está lá também na igreja do Ocidente, nos cultos, na liturgia do culto, é lido como palavra de Deus, então lá está sendo percebido, está sendo assimilado, cá está sendo percebido, está sendo Oriente e Ocidente. Aí as coisas vão... Então, esses livros vão se impondo, mas a gente não tem um concílio em si, irmão, me batendo o martelo e dizendo, esses entram, esses não entram. Entendeu? Não foi assim que eu aprendi no seminário. Eu vou ter que realmente voltar, mais um assunto para que eu vou ter que voltar realmente estudar assim, novamente, porque no seminário eu não aprendi dessa forma. Só que tem essas pessoas do seminário. Dá o concílio aí. Diga qual foi o concílio que bateu o martelo. Agora, claro que esses homens de Deus muitos homens de Deus foram vendo essas coisas e tal, mas não temos um concílio para bater martelo, não. A gente não tem. Se tiver, passa para a gente aí, que a gente quer. Tá. Eu vou ter que pegar meus alfarrábios aí. Mamir, tem que voltar de estaca zero, hein? Volta, faz igual o Elias. Voltou. Eu vou pegar o material do Sebastião de novo, viu? Vai precisar revisar o material lá, então. É verdade. Agora, assim, em cima, rapidamente, né? O próximo da lista é o pastor Lorival, depois o irmão Fernando, o irmão Daniel. Então, em cima do que o pastor Evaldo falou, esse assunto ele é fantástico, porque eu estou estudando ele agora, então, para mim, está sendo fantástico. Né? A Didaquê, que a gente acha que é uma coisa incrível, desse tamanho, com umas regras lá e tal. Mas, assim, eu aprendi que no segundo século tinha um cara lá chamado Marcião, que ele começou... Marcião, lembrou, pastor Evaldo? Verdade. Ele começa a computar um monte de coisa, a igreja fala, opa, peraí, vamos ver os livros, que esse Marcião está falando muito livro aí, está falsificando um monte de livro, dizendo que faz... E não é. Então, aí começa, né, no segundo século, terceiro, até o quarto século, que a igreja acaba fechando, conforme muito bem você falou, de uma maneira geral, são esses aqui. Mas a história é fantástica, é maravilhosa, eu estou fascinado. E nós temos um Marcião aqui no nosso grupo, né? Não, mas esse Marcião só tem uma Márcio. observação para fazer. Mas Deus livre Márcio de ser o Marcião. Verdade. O Marcião fez uma coisa interessante, ele pegou lá, descartou o Antigo Testamento, pegou lá 10 epístolas de Paulo, pegou o Evangelho de Lucas e montou lá o cânon dele. Aí ele montou esse cânon. Isso foi bom para a igreja verificar, não. Se a igreja não começar a reconhecer os livros, vai ter problemas, porque já está aparecendo gente aí querendo montar o cano, né? A gente não consegue cumprir um versículo, quem diria mais do que 66 livros, já está bom demais. O Marcião, ele acorda a igreja, né, pastor? Mas tudo bem. Pastor Lorival, por favor. Boa noite, aos irmãos. Boa noite. Eu peguei o assunto andando, mas deu para entender que é a discussão sobre a palavra de Deus, né? Na dispensação, nós temos sempre 3 ministérios fundamentais, que é o ministério do governo,
o ministério da profecia e o ministério sacerdotal. E, logicamente, que o inimigo e o pecado e o mal sempre quer derrubar o mordomo através de um desses ministérios. E só queria lembrar que o ministério da profecia foi o primeiro a ser atacado por Satanás no Jardim do Éden, quando ele persuadiu Eva a acrescentar coisas. Ela acrescentou, logicamente, no diálogo ali, né? Mas ele mentiu sobre a palavra de Deus e, com isso, então, convenceu Eva, né, a dar lugar para a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Então, o ministério da profecia, em todos os tempos, sempre foi o mais atacado. Porque quando Satanás consegue convencer o homem de que a palavra de Deus está errada, ou ela está em dúvida por algum ponto, é lógico que aí mina a dúvida, entra a dúvida e a certeza se vai, né? E a pessoa, então, não vai adorar a Deus, não vai se sujeitar ao governo, enfim. As seitas, né, são definidas muitas vezes por serem donas da verdade. Tem uma igreja aí, que é chamada de igreja, mas uma seita, em que ela tem diversos livros, incluindo a Bíblia. Só que a Bíblia não é o livro principal dela. É uma igreja poderosa, rica, de elite, e consegue muitos adeptos, mas a Bíblia não é, né, a regra principal. E nem Jesus Cristo não é o único. Ali tem a liderança compartilhada, né, com o profeta, com uma sucessão de profetas, com um anjo e tal. Então, a gente nota que a variedade de escrituras, de textos, de livros, de fontes, acaba, quando sai, né, do texto bíblico, leva um grupo a criar elaborar a sua própria doutrina, né? Então, eu já li alguns livros desse e honestamente, é bem fácil de perceber que não há inspiração ali, porque fala do homem, fala, né, da pessoa, do homem e tudo. Então, eu queria só pontuar isso, né, que o ministério da profecia é sempre o mais atacado. E lembre também que hoje a gente trabalha com o ministério da profecia, né? A pregação da palavra, o ensino da palavra é o ministério da profecia. Então, quando isso é agredido, é atacado, deturpado, lógico que Deus fica questionável, né, na mente das pessoas. Então, era só esse o ponto que eu queria contribuir aí na questão do ministério da profecia ser o mais atacado em todos os tempos. Obrigado, meu irmão. E só colocando aí, pastor, não sei se é a seita que o senhor está falando, mas tem uma seita que a própria mentora da seita é chamada de... Ela é o espírito da profecia, né? A Ellen Goldwhite. Ela é o espírito da profecia. E eu estava me referindo aos mormons. Tem essas, como os outros. E assim, a profecia, ela é atacada por esses, né? Que dizem que eles têm a profecia e se intitulam profetas, e há esse caminho equivocado dessas pessoas na linha de uma palavra profética que não temos na Bíblia, né? Então, além das mensagens que o senhor traz aí, em si, a gente tem uma grandeza, que é o sistema profético que ainda está por vir, né? Então, a gente tem tanta coisa para ouvir e ver das profecias,
tanto que a gente ainda está engateando aqui, e imaginem os que buscam profecias em outros cantos, e outros como o Ed Renekiewicz, que diz que a Bíblia está desatualizada para adequar a promiscuidade, ou a Xuxa, querendo agora que a Bíblia seja reescrita. Então, a Bíblia é atacada até agora. É atacada. Eu já ouvi dentro de um convento uma freira falando que a Bíblia estava totalmente desatualizada, machista, que Paulo estava equivocado, enfim. Sempre vai ser a profecia a mais atacada em todos os cantos. Obrigado. Irmão Fernando, depois irmão Daniel, e acho que vão ser as duas últimas por hoje, pelo horário que nós estamos, tá bom? Fernando. Boa noite, meus irmãos. Entrei já no meio da aula aí, mas já entrei num momento interessante. Primeiro que eu gostaria de usar uma frase do irmão Elias, da minha opinião, minha humilde opinião, sobre o fechamento do cano, né? A Bíblia inspirada. Eu acredito, sim, na minha opinião também, que ela foi fechada, acredito que ela foi inspirada por Deus, e acredito que se ela tivesse aberto, nós daríamos uma brecha para entrar novos livros. É como foi citado aí, novas Bíblias querendo ser feitas, atualizações querendo ser feitas, há uma linguagem nova que eu acho que não convém para a Bíblia. Vou citar aqui um livro que poderiam incluir no nosso cano, se tivesse aberto, o livro de Enoque, falando de Lilith, falando de Anunnaki. Imagine como ficaria a mente do cristão. Nossa, Lilith, segunda mulher de Adão? Mas como é isso? Mas a primeira não foi Eva? Então, já começaria uma discussão muito grande aí, né? Então, eu vejo muito perigoso se a Bíblia não fosse inspirada por Deus e se ela ainda continuasse aberta. Minha humilde opinião sobre esse assunto. E agora eu queria fazer uma pergunta para o pastor Evaldo. Pastor, o senhor comentou sobre o espinho de Paulo. Eu fiquei pensando, porque eu não sei se tem essa linha de raciocínio, eu pensei, não sei se é um achismo meu, mas quando fala assim do espinho na carne, eu acredito que esse espinho não poderia, fica como uma pergunta, não poderia ser também uma coisa psicológica dele, uma coisa natural? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que matou uma criança. Eu matei uma criança, aceitei a Jesus, Jesus me perdoou, hoje eu sou salvo, se eu morrer eu vou para o céu. Mas aquela coisa, aquele ato que eu cometi, vai ficar na minha mente, me atormentando. Nossa, o que eu fiz? Nossa, aquela criança, não atormentando assim, mas relembrando aquela cicatriz que me machuca. Não seria isso para Paulo, que ele foi perseguidor de cristão, matou crente, e um versículo que quando eu pensei nessa passagem, automaticamente o senhor citou 1 Coríntios 15:9. E ele diz bem assim, o final dela, porque persegui a igreja de Deus. Ele mesmo, como o senhor sabe, eu sou o menor e eu persegui a igreja de Deus. Então, isso, ele se sente, nossa, eu persegui o cristão, eu persegui o santo. E aquilo talvez seria o espinho da carne dele, não uma enfermidade, porque a enfermidade poderia ser como o próprio Isaac teve uma enfermidade. Ele teve problema de vista na velhice dele, se eu não me engano. Teve. Davi, na sua velhice, também teve. Então, a enfermidade, ela vem para todos. Então, isso não seria um espinho, porque senão todo mundo está cheio de espinho. Então, o espinho que eu acho, assim, minha opinião, não seria esse, também não poderia ser esse, uma coisa que ele se sentia, nossa, hoje eu sirvo a Jesus Cristo, hoje eu prego o amor de Cristo, Cristo realmente é o meu Salvador, e eu persegui esses santos, eu matei esses santos, eu prendi esses santos, e talvez não seja esse espinho, e ele comenta, aí Deus fala, não, minha graça te basta, Paulo. Isso é o que você precisa, daí vai ser um aprendizado para você. Essa seria a minha pergunta. Irmão, está aberto aí, porque a gente não pode dogmatizar. Eu acredito que pode ter sido esse espinho. E assim, o senhor traz uma questão psicológica, mas nós não temos assim nada claro nessa linha, né? E é interessante que ele diz que conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi ao terceiro céu, e esse homem era ele. E ele diz que para que ele não se gloriasse, então há 14 anos, quando ele joga,
e vinculando com Gálatas, tem muito a ver com o período de conversão dele, né? Que ele teve as revelações, que ele viu Cristo, que ele esteve com Cristo, ali no período que ele esteve na Arábia, né? Então, a probabilidade de ser o problema dos olhos é grande, muito maior do que uma questão psicológica que o atormentasse, porque, Márcio, dá só uma colocada aí para a gente em Gálatas 4, de 16 em diante, porque é algo assim interessante que a gente pode vincular. E aí o que o Elias falou dos amanuenses dele, né? Então, pense num Paulo cheio de vigor, que poderia estar escrevendo e estar com as dificuldades que ele diz lá no capítulo 6, veja com que grandes letras, eu que já tive na APAI a evolução, né? Então, ele poder descrever, porque não é digitalizado, como nós temos desde Gutenberg, né, que descobriu a imprensa. Mas agora ali é pena, é escrevendo, né? Então, no capítulo 4, é 4 aí, né, Márcio? Então, vamos lá para o versículo 13 em diante. Aí, né, ele diz assim, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne, é como se ele colocasse um espinho na carne, vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mudar. Então, ele tá falando de uma situação que parece que é constante na vida dele, que ele não foi tirado isso dele. Ele continuou. Então, ele disse que orou 3 vezes para Deus tirar o espinho e continuou, né? Então, eu não vejo traços psicológicos em Paulo nas escritas dele que denote algo que o atormentasse mentalmente. Parece muito mais que o espinho na carne era uma questão física, um tipo de problema nos olhos. E que tem a ver porque ele ficou cego quando ele se converteu. Ele ficou cego. Então, pode, mas eu estou dizendo, irmão, que eu não vou dogmatizar. É uma possibilidade. Eu acho que está mais para ser. Agora, isso aí a gente vai descobrir quando tiver com Paulo. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Irmão Daniel, semana que vem. Eu passo depois no WhatsApp. Tá bom. Perfeito, irmão Daniel. Posso colocar o slide do Escatom hoje, agora? Rapaz, Paulo, Márcio e irmã Elias, eu prometo, viu, Márcio, que na próxima semana a gente conversa com o slide, porque tudo que a gente tinha que discutir da interpretação histórico-gramatical foi bom, porque a gente trabalhou agora mais alguma coisa para muito bom. Vai facilitar a compreensão do sensus plenium lá. Pastor, eu acho que você estava achando assim, isso aí é coisa de 10 minutinhos, 15, e já vamos seguir em frente, né? Olha, esse grupo é um perigo, pastor, que o negócio é sério. Agora, uma coisa interessante, o que o Márcio falou semana passada, eu concordo plenamente com ele, nós somos muito abençoados, porque nós temos a Bíblia toda para nós temos todos esses livros escritos, é muita coisa para nós que pensam, né? Que nós temos hoje, é muito legal isso. Irmãos... Uma biblioteca, né? Não é, irmão Elias? Uma biblioteca. Nossa, uma biblioteca. É fantástico, realmente. Bom, vamos fazer a nossa oração final para terminar. E o pastor Lourival, né? É isso mesmo. Eu coloquei lá a oração do pastor Lourival. Irmão Elias, um pedido que já está lá, mas eu reforço. A minha esposa, Eliette, ela vai fazer a cirurgia de retirada do apêndice quinta-feira. Então, depois de amanhã. Aí os irmãos coloquem na agenda aí da oração. E o irmão pastor Dilson puder orar aí, agradeço. Tá bom. O irmão Daniel coloca lá para lembrar todos e nós vamos lembrar, tá bom, irmão?
Irmãos queridos, muito obrigado por todos, uma bênção. E uma das coisas que eu sempre falo também, que eu gosto muito aqui, porque a gente não tem pressa, nós não temos pressa. Então, eu estou achando, pastor, que nós vamos terminar o seu livro lá no céu, no milênio, porque não vai dar tempo aqui ainda não. Mas está muito bom, bom demais. Muito obrigado a todos. Pastor Lorival. Santo Deus, Pai amado e querido, queremos te louvar, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu, e em especial esse momento de contato com a tua palavra, com as considerações sobre a doutrina do Senhor para a tua igreja, e pelo afinco deste grupo de estar aprofundado em perscrutar a tua palavra. Queremos te louvar porque em estudar a Escritura, nós firmamos as nossas convicções e aumentamos as nossas certezas acerca do que o Senhor tem nos prometido e a respeito dos ensinos do Senhor Jesus, usando a vida dos apóstolos, para que nós tivéssemos conhecimento e acesso a esses fundamentos tão preciosos para a vida da tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a ter entendimento mediante o ministério do Espírito Santo em nós, para que possamos entender a tua palavra, discernir a Escritura, para que nós tenhamos este doce e profunda compreensão, entendendo que a tua palavra nos basta, que a tua palavra, Deus, é tão suficiente que nós nos deleitamos em discutir horas e horas, dias, meses e anos, e realmente somos providos de conhecer o Senhor através da mesma. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos nos apropriar desta palavra, guardá-la em nosso coração e estarmos prontos, em qualquer momento, a falar da nossa certeza, da nossa esperança, santificando assim a tua pessoa em nós. Nós te louvamos pelos mestres que nos ensinam, por aqueles que aprofundam o seu entendimento e conhecimento na tua Escritura, e pode compartilhar conosco esta compreensão, nos antecipando no tempo, nos adiantando no espaço, nos ajudando também a ganhar este privilégio de bênçãos sobre bênçãos, conhecendo a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, o teu amor. Então, ajuda-nos, ó Deus, e nos fortalece, porque queremos viver para a tua honra e a tua glória. Ajuda-nos, assim, a colocar em prática esta palavra abençoada. Te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, meus irmãos. Uma ótima Boa noite, irmãos. Boa noite, Um amados. abraço. Maravilha. Obrigado pela companhia. Grande Foi bênção. bom estudo hoje. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado. Boa semana a todos. Boa semana. Igualmente. Boa semana, irmãos. Bom descanso a todos. Ô, pastor Hélio, depois você me explica aquela F2, hein? Valeu, irmão. Tchau, tchau. Prazer. Amém. Abraço. Boa semana a todos. Boa semana, boa semana.